Matriz de riscos psicossociais. Isso existe? Quais são os critérios, então, para a tal da matriz de riscos psicossociais? Eu tenho recebido algumas perguntas a respeito desse tema aqui no meu canal do YouTube e também lá na minha rede social. E aí hoje eu resolvi abordar um pouco sobre esse tema aqui com vocês. Então, se você tem alguma dúvida, diz aí nos comentários, porque eu estou pensando seriamente em fazer um próximo vídeo respondendo perguntas. Então essa é a oportunidade para você. Deixa um comentário aí dizendo o que você pensa, qual é a sua dúvida a respeito de saúde e segurança do trabalho e também desse tema que é o tema do momento, que é os riscos psicossociais. Aproveita então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa um like e ativa o sininho para você ser notificado quando esse próximo vídeo for ao ar. E aqui eu pergunto para você, você sabe o que é uma matriz de riscos? Você sabe qual é o conceito de matriz de riscos? Como hoje em dia o público aqui do canal é um público bem diverso, me permita então começar do começo, tá? E explicar para vocês que matriz é um conceito matemático, onde você cruza informações, dois tipos de informação para obter um resultado final. Então, geralmente, isso é feito através de um eixo X e um eixo Y, onde você cruza, por exemplo, dados populacionais com dados de tempo, e você cruza essa informação no meio do período para que você encontre qual era a população naquele tempo, por exemplo. Então, é basicamente você obter um resultado a partir de dois dados que andam paralelamente. Mudando de assunto, mas sem mudar, a NR1 ela prevê que você precisa identificar os perigos e dizer quais são os riscos desse perigo e dizer também qual é o nível do risco, ou nível de risco ocupacional, que a gente também chama de NRO. E o objetivo disso é dizer se um risco é mais baixo, se ele é moderado, se ele é mais alto, qual é a intensidade desse risco. E para isso a gente tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a probabilidade, que é a chance, a possibilidade de acontecer algo e, se for possível, quão possível é. E o segundo parâmetro é a severidade, que se refere à gravidade do dano gerado caso esse evento venha a acontecer. Então existem dois parâmetros para que a gente possa obter o nível de risco, e esses parâmetros são probabilidade e severidade. Cada parâmetro desse tem a sua escala. Alguns PGRs vão trazer o parâmetro de probabilidade e severidade como baixo, médio e alto, e aqui eu estou falando de uma escala 3x3, né? Então você vai ter 3 medidas. Você também pode usar números, tá? Então vai ser 1, 2 e 3 nessa mesma história, ou 1, 2, 3, 4, 5, se for uma escala de 5 níveis, isso também pode acontecer, e isso não é o papo para esse momento. Mas só para você poder entender como que funciona as escalas de severidade e probabilidade, para que você possa cruzar essas informações futuramente numa matriz. Deixa eu tentar explicar melhor como funciona então essa informação dentro de um desenho, e talvez assim você consiga visualizar mais fácil qual é o conceito de matriz de riscos então. Então, se você lembra de quando você estudou matriz lá na matemática, basicamente a gente vai ter um eixo X, a gente também vai ter um eixo Y, tá bom? Vamos chamar isso aqui de X e esse aqui de Y, que eles evoluem para as extremidades, vamos deixar isso claro para vocês também. E aí vamos chamar então esse eixo Y de probabilidade e o eixo X de severidade. E não existe regra para isso, pode ser o inverso também, pode ser um eixo Y de severidade e o X de probabilidade, tanto faz. Vamos dizer então que a gente tem um eixo de 3 níveis, tá bom? Eixo nível 1, nível 2 e nível 3. Da mesma forma acontece para o outro. O que a gente vai fazer aqui agora? Só para que vocês entendam, olha só que interessante. Então a gente vai traçar aqui algumas linhas, olha só, onde estão os níveis, e nós vamos cruzar essas linhas. E o que a gente vai ter aqui agora? Olha só, 1, 2 e 3. Pode ser também baixo, médio e alto, tá bom? Isso não tem regra, já existem algumas matrizes prontas e você precisa ter esse nível aí aparente para você. Deixa eu só arrastar isso aqui para o lado para que você consiga visualizar melhor, tá bom? Como que a gente vai fazer então o cruzamento dos dados? Basicamente, a matriz ela vai marcar um ponto comum que vai fazer a intersecção dos dois parâmetros de probabilidade e severidade. E se você tem uma ferramenta técnica para entender como é a escala de probabilidade, como é a escala de severidade, você vai ter os critérios para que você consiga julgar, então,
o levantamento que você está fazendo com relação ao fator de risco que você está avaliando. Nesse momento eu não estou nem falando tanto do psicossocial, estou falando de forma geral, porque é assim que funciona no PGR e os psicossociais vão passar pelo mesmo molde, tá bom? Então, digamos que você fez o levantamento e dentro das suas regras, ali, dos seus critérios, você tem para um determinado fator. E aí você pode ter vários fatores num determinado grupo, por exemplo, e um determinado fator ele apresentou probabilidade nível 2, ele vai aparecer então aqui, nessa linha, tá bom? E digamos que, mesmo assim, na hora da severidade, a severidade para aquilo ali é um nível alto, é um nível extremo. Vamos dizer então que vai aparecer nessa linha aqui para você. Você concorda comigo? Que está aqui dentro desse quadrante? Logo, se está nesse quadrante, o que a gente faz quando a matriz é numérica é fazer o julgamento simples, é a multiplicação simples. Então aqui basicamente seria o nível de risco igual a 6, tá bom? Vamos trazer isso aqui então para o nosso dado. Você deve ter dentro do seu PGR uma explicação do que significa cada quadrante. Em vários casos vai aparecer lá um desenho com cores diferentes, inclusive, geralmente do verde ou do azul, passando pelo amarelo, laranja, chegando no vermelho, que significa que é mais crítico. Então, quanto mais alto for, maior é o nível de risco. Então, nesse nosso caso, o nível de risco ele é igual a 6. E isso significa, por exemplo, que ele pode ser médio ou alto. Digamos que na nossa explicação ele seja alto, ok? Então, é basicamente assim que a gente vai lidar com a combinação de dados dentro aí de uma matriz de riscos, tá bom? Cruzando dois dados, probabilidade e severidade. É isso que é uma matriz. E aqui eu preciso deixar claro para você que a NR1 ela não trata desse termo matriz de riscos, ela só trata de você combinar probabilidade com severidade para encontrar nível de risco. Esse é um ponto. O que acontece é que já existe literatura no Brasil, na verdade isso começou numa literatura estrangeira, onde para cruzar as informações se utilizava dessa ferramenta matemática que é uma matriz. Isso foi adotado por várias normas europeias e americanas. O Brasil também adotou, vários profissionais de saúde e segurança do trabalho adotam matrizes estrangeiras, tá bom? Matriz da BS 8800, matriz da AIA. Então, vários deles já usam esse tipo de controle. Quando o PGR começou em 2022, foi muito natural que também se utilizasse as matrizes e elas são altamente aceitas aí pelos órgãos fiscalizatórios porque existe literatura técnica que dá base para essa metodologia. E como eu disse para vocês, agora que você entendeu então como que funciona uma matriz, você precisa entender que esse mesmo conceito vai ser aplicado para fins de fatores psicossociais. E o mais importante aqui é você entender a formação dos critérios dos fatores psicossociais, porque você transformar isso em escala depois é algo mais simples e a gente até ensina a fazer isso lá no GRP 2.0, tá bom? Mas a parte mais importante para você é entender os critérios. Então a gente precisa ir para a NR1 e entender os fatores, porque tem muita gente usando matriz que já estava pronta para fatores psicossociais, nem é que existia, foi adaptado, mas não está se atentando que essa matriz, às vezes, ela peca em ter os critérios da NR1, porque se não tiver o critério da NR1, o seu parâmetro está inválido, então você precisa levar isso em consideração. E o primeiro parâmetro que a gente falou com vocês é a probabilidade. O que a NR1 diz a respeito de probabilidade no que se refere a risco psicossocial? Você vai ver isso aí lá no subitem 1.5.4.4.5.3. Eu sei, gente, NR tem disso, tá? É vários númerozinhos ali. Quem é da segurança está acostumado, quem não é, vai se acostumando porque é assim que funciona. Então, o que esse subitem diz? Para a probabilidade de ocorrência de lesões e agravos à saúde decorrente de fatores ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, a avaliação de risco, que vai obter esse nível de risco, então, deve considerar as exigências da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. E esse parâmetro ele tem ali dois indicadores ou duas faces que você tem que olhar, duas características que você tem que olhar. A primeira dela é a exigência da atividade de trabalho. Então, basicamente, o que o trabalho exige, como ele exige e o quanto ele exige. Por exemplo, ele exige concentração, ele exige jornada estendida, ele exige trabalho noturno, ele exige comunicação.
e como essa comunicação ela é deficiente. Então, como essa exigência se mostra e o quanto ela está impactando o trabalhador. E esse impacto é positivo ou negativo. E esses exemplos que eu dei para você de concentração, jornada, trabalho noturno, comunicação, são fatores psicossociais. Não disse que são fatores de risco, são fatores psicossociais que, quando se mostram de forma tóxica ou forma negativa a prejudicar o trabalhador, eles se transformam então em fatores de riscos psicossociais. E aí você vai perceber que esse fator ele vai surgir dessa exigência do trabalho. Então você precisa primeiro entender como você vai obter a exigência do trabalho. E isso, para riscos psicossociais, você vai obter através de quê? Daqueles vários questionários, formulários e checklists que tanto se tem falado aí na internet para levantamento de fatores psicossociais. E ainda falando de probabilidade, existe uma outra característica que você também precisa avaliar além da exigência da atividade, que são as medidas de controle já implementadas. Elas existem, estão implementadas, existe a adesão da empresa, ela realmente está fazendo efeito sobre aquele fator psicossocial? São essas as perguntas que você precisa fazer e você consegue verificar isso através da etapa de validação do levantamento. Sim, o levantamento ele não é só o formulário. O formulário em si ele é necessário porque ele vai captar a percepção dos trabalhadores sobre o risco, e isso é normativo, a NR1 pede isso, mas se você não fizer a validação, você vai ficar só com esse questionário. Esse questionário ele pode ser, ou ele tende a ser subjetivo, ele vai ter só a visão do trabalhador, e nem sempre, se você não apurar a veracidade, a validade da informação do trabalhador, aquilo é real. Pode ser que aquilo seja subdimensionado ou superdimensionado. Então você precisa fazer a validação. E dentro da validação, você também precisa verificar as medidas de controle. A gente ensina isso para você passo a passo dentro do GRP 2.0 e vou falar isso aqui para você mais uma vez. Agora você já entende. Probabilidade, sem você avaliar exigência da atividade e medidas de controle, não é probabilidade nos moldes da NR1. Então, para fins de PGR, não é válido. E quem diz isso é o próprio texto que eu acabei de ler para você da NR1. É lá que você confere essa informação. E o segundo parâmetro que a gente vai ter para você avaliar o nível de risco é a severidade. Embora isso venha confundindo aí vários profissionais com relação aos riscos psicossociais, ela é muito mais fácil de se obter do que propriamente a probabilidade. Então isso também tem que ficar claro para você, tá? Bem simples, na verdade. O que você precisa, então, é ter um apontamento dos possíveis danos ou transtornos mentais gerados pelos fatores psicossociais, porque logo, se você encontra o fator, qual dano ou quais danos ele gera. E aí você vai ter que dizer se aquele dano ou transtorno ele é baixo, médio ou alto. Você precisa fazer esse apontamento. Primeiro, quais são os transtornos e danos e qual é a gravidade desse dano, se ela é baixa, média ou alta. E isso a gente vai encontrar com base no subitem 1.5.4.4.4. Vai dizer o seguinte: a severidade deve ser estabelecida em razão da magnitude das possíveis consequências das lesões ou agravos à saúde. Então, qual consequência o transtorno mental, aquele fator psicossocial pode gerar. E aí eu preciso fazer um lembrete para você, com base no novo texto da norma, e tudo que eu estou lendo aqui de subitem já é do novo texto da norma. Também vai dizer para você que você precisa, se você tiver uma lista com mais de um dano possível para um fator psicossocial, você precisa escolher aquele que é mais grave, ou aquele que gera o pior cenário. Quem diz isso é o item 1.5.4.4.4.1, que vai dizer o seguinte: para cada perigo identificado, quando existir mais de uma consequência possível, deve ser selecionada a consequência de maior magnitude. Então, se você tiver vários possíveis danos, você não pode escolher o mais ou menos, você tem que escolher o pior. É o que está dizendo a norma, então isso é um caráter obrigatório. Para você, então, conseguir determinar qual que é a severidade, você precisa primeiro saber qual que são os possíveis danos ou transtornos de cada fator psicossocial. E se tiver mais de um, escolher o pior. É esse que é o cenário para você caracterizar a severidade. E se você quiser aprender como você vai identificar esses danos, esses transtornos com base em normativas, em leis, é só você entrar com a gente no GRP 2.0. Já são mais de 100 alunos estudando com a gente e aprendendo a fazer o seu levantamento, inserir esses dados no PGR, construir plano de ação de forma eficaz, tudo com base em legislação. A gente ensina você a classificar os danos respaldados em legislação vigente, ou seja, você não vai tirar nada da sua cabeça, você não vai ter que criar nada. A gente já desenhou, a gente já trouxe essa informação para você. Você vai aprender a transformar os dados ali dentro de uma escala de probabilidade, escala de severidade, para cruzar na matriz e obter ali o nível de risco. Então, estou deixando para você aqui na descrição
o link para o GRP 2.0. E eu preciso dizer para você o seguinte, eu sei que muitas pessoas elas querem que a gente entregue aqui uma matriz pronta. Na verdade, a sua matriz, você não pode receber uma matriz pronta se você não conhecer o conceito pela qual ela foi construída, tá bom? É necessário que você conheça esse conceito para que você possa fazer a correta implementação no seu PGR. E lembre-se que tudo que você tem hoje de matrizes no mercado, elas foram criadas antes do projeto de gerenciamento de riscos psicossociais. Então, muita coisa sendo ajustado agora, tá bom? Então, era isso. Quer se aprofundar sobre riscos psicossociais? Considere, então, entrar no GRP 2.0. Já tem muito aluno nosso entregando seus relatórios de levantamento com base naquilo que aprenderam lá, com base na legislação vigente. E isso está sendo bem gratificante pra gente, tá bom? Aqui na tela eu estou deixando outros vídeos para você que vão agregar a esse vídeo que você acabou de ver. Eu espero ver você no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.